Bom dia. Esperar um pouquinho alguém entrar. Me basta uma pessoa e eu começo. Pronto, alguém entrou. Bom dia. Bom dia, Leila. Hoje eu vou querer fazer uma coisa um pouquinho diferente. Eu vou querer ler o início do capítulo. Tudo bem, Leila? Como foi ontem, o dia de Páscoa? Bom, então vamos lá. O capítulo 2 do livro Sabedoria de um Pobre se chama Sozinho na Noite. Eu quero ler, gente, um pedacinho só do livro para vocês conseguirem perceber a riqueza de detalhes. Isso é muito importante, Leila. Confiança em Deus, né? É isso que Francisco está buscando. Bom dia, Maria. Então, eu estava querendo ler porque ele tem uma riqueza de detalhes muito grande, dá para a gente se transportar no ambiente e assim a gente vai criar uma empatia maior com Francisco, com os seus sentimentos e vai compreender melhor a história, né? A mensagem. Então, de vez em quando, num vídeo e no outro, eu vou escolher uns trechinhos para ler para vocês também. E aqui eu escolhi o início próprio do capítulo, que diz assim: encostada ao pequeno oratório, erguia-se a casa dos irmãos. Oi, Ju. Poder-se-ia chamar aquilo uma casa? Era uma cabana construída em taipa e coberta de ramos. 5 ou 6 pessoas seriam suficientes para a encher. A luz do dia entrava parcimoniosamente por uma estreita abertura feita na parede. O chão era de rocha nua. Por mobília, um banco de pedra e uma grande cruz pendente no teto. No ângulo, algumas lajes formavam a lareira. A cabana servia ao mesmo tempo de cozinha, de refeitório e de lugar de reunião. Mas os irmãos não viviam ali. As suas celas encontravam-se perto, sobre a íngreme vertente da montanha. Eram formadas por grutas naturais bastante profundas, às quais se chegava por despenhadeiros de rochas. Para alcançar esses buracos sombrios, convinha tornarmos-nos semelhantes a cabra-monteis, e como ela, sermos leves, ligeiros, aéreos. Porque em alguns sítios era fácil o desequilíbrio. Então, gente, já deu para a gente visualizar essa cabaninha, né? Que os frades se reuniam durante o dia, ficavam ali se aquecendo, comiam alguma coisa, conversavam, se reuniam. Mas para dormir eles tinham as grutas naturais. Bom dia, Jane. Tinha as grutas naturais que eram de difícil acesso. E para Francisco, esses locais assim que exigia, né, um vigor não somente espiritual, mas também físico, associava o corpo e o espírito no mesmo entusiasmo, né? E eles reencontravam, o corpo e o espírito reencontravam sua unidade na paz verdadeira do espírito. O homem estando ali
era constrangido a, como se diz, a buscar a sua verdade, faz um mergulho interior, né? E ao buscar a sua verdade, ele se tornava sóbrio de palavras e de gestos. Viver ali no éremo fazia com que pudéssemos sentir de forma nova, muito mais simples, mais real. Ali na solidão do éremo, diz Eluá, que a gente pode sentir profundamente as verdades dessas palavras. Meu rochedo, meu amparo, és tu, Senhor. Né? Então Francisco, ele se beneficiou várias vezes dessa vida solitária no éremo. Lá ele sempre encontrava paz. Mas dessa vez já tinham passado vários dias e Francisco continuava com o seu coração atormentado. Então ele se isolava e ficava em prece, assim, completamente envolvido na própria dor. E aqui eu queria vou interagir com vocês agora, o que é que vocês acham que Francisco sentia? Quais eram as emoções que estavam tomando conta dele? Hoje está fazendo mais frio, viu, Jane? Estou agasalhada assim. Ontem a temperatura baixou e hoje também está bastante frio. Os dias anteriores estava quase verão. Sim, Francisco vivia a integridade com o ambiente, mas nesse momento ele estava tão angustiado que ele não estava conseguindo conectar com a natureza. Então a minha pergunta que eu vou fazer para vocês agora, vocês não precisam nem me responder hoje, se não quiserem, porque eu vou falar para vocês no próximo vídeo. A gente vai ver o que é Eluá, que segundo Eluá, Francisco estava sentindo, o que ele estava buscando, quais eram as respostas que ele queria receber, estando naquele momento de mergulho interior que ele estava buscando, né? Vários questionamentos Francisco tinha, segundo Eluá, mas quem assim pode imaginar qual poderia ser o sentimento que dominava Francisco naquele momento? Eu não vou contar, não vou dar spoiler, hein? Eu vou contar no próximo vídeo. Sim, isso, ele estava vivendo um olhar interno de sofrimento. Tinha um turbilhão de emoções, né, envolvendo ele. Ele estava assim muito centrado, com o foco muito em cima dos problemas. Então ele não conseguia ouvir aquela voz que tinha acompanhado ele já desde o início, né? Tô dando spoiler. Bom, Francisco foi ali no éremo buscar alguma coisa, não só a paz. Logicamente, a paz seria uma consequência dele encontrar as respostas que ele estava procurando, né? A gente de vez em quando vai, Ju. A gente precisa, né? Todos nós precisamos fazer esse mergulho no nosso íntimo, buscar a nossa verdade, nos descobrir, acolher nossas sombras, transformar, né? Só depois que a gente acolhe, que a gente aceita e que a gente ama a nossa sombra, é que a gente pode transformar. E enquanto a gente ficar tentando esconder, enquanto a gente não quiser enxergar, ela vai continuar ali sem uma possibilidade de transformação. Não acho que tem que ser sempre em sofrimento, não. Nesse caso, Francisco estava buscando mais uma ajuda, né? Para ele poder continuar, porque surgiram muitas dúvidas na mente dele. Com o voto de pobreza, Francisco tinha buscado somente a paz e o bem. E ao redor dele estavam, assim, nascendo muita cisânia, né? Muitas intrigas. E ele estava muito abatido com aquilo.
Então, dessa vez, Francisco foi para aplacar a sua angústia, né? Mas nem sempre ele fez isso e nós também não devemos fazer isso somente quando estamos em dor. Mas eu acho que seja fundamental quando estamos em sofrimento, esse mergulho. Vamos ver aqui, Jane, os questionamentos o fizeram se sentir meio sem apoio dos frades pela incompreensão do que ele queria passar para ele. Seu vigor foi sendo afetado, isso também. Era o que mais angustiava nele, né? Assim, o distanciamento dos amigos. Ju disse, ouvia outro dia uma professora que dizia isso, essa sensação de inferioridade, de não conseguir ser o que deseja, que essa dor é uma dor necessária, digo perante Deus. Sim, isso Francisco sentiu, vamos dizer assim, Ju pescou um estado de ânimo de Francisco, que eu vou falar no próximo vídeo. A gente precisa, porque Francisco, ele tendo se desconectado, como é que ele se sentia ainda mais sozinho, né? Aquela solidão que ele buscou, a distanciamento dos amigos não é fácil, né, Ju? No início, né, dessa vida dele, ele buscou a solidão. Dessa vez ele não buscou e ele não esperava dos seus amigos, né, um distanciamento desse. Então isso abateu muito, sem falar no fato que ele via desmoronar na frente dele todos os seus ideais, né, tudo aquilo que ele tinha proposto para os irmãos. Penso que é quase um arquétipo humano, essa escuridão, as traições, o distanciamento e se manter fiéis no mesmo caminho. Não é mole não, moça. É verdade, Ju. Esses grandes, uma vez alguém me disse que esses grandes da história, eles sempre servem como um arquétipo, né? De alguma forma, eles estão ali simbolizando uma dor que é da humanidade, né? Jane, o normal com o crescimento de qualquer grupo, as divergências acontecem. Uma fala cortada vai ficando mais difícil, é verdade. E muitos deles não conheciam Francisco, né, Jane? Então, era só de ouvir falar. Ficava muito difícil de... Ele que era um grande amigo, isso, Ju. Sim, ele observava muito os irmãos e tentava ser sempre solícito, né? Útil. E outra coisa, ele não podia ver um irmão triste, né? Porque ele dizia que a tristeza dava lugar para o maligno, vamos dizer assim, né? Para a gente despertar nossas sombras. Ficava sempre mais fácil com a tristeza. Então ele não queria ver nenhum irmão triste. E dessa vez era ele que estava profundamente triste. E Frei Leão, né? O Frei Bernardo, o Rufino e o Silvestre tentaram ali reanimá-lo, mas ele não estava conseguindo. Dessa vez estava sendo muito dura para ele. Esses últimos dias relembrávamos a Jesus com o abandono e distanciamento dos amigos, se fizeram com Cristo, né? O que é que a gente pode esperar? É só a gente criar forças, né? E seguir em frente. Bom, gente, eu deixo vocês com essa reflexão e quinta-feira eu vou voltar na quinta, porque amanhã eu volto para casa, eu vou voltar para minha correria, né? E cuidar da família. E quinta-feira eu acredito que assim umas 10h30 da manhã, 10 para 11 horas, eu não vou dar a hora exata, mas eu acredito que essa é a melhor hora para mim. Eu entro e a gente continua com o capítulo 2, a gente continua e conclui, tá bom? Verdade, cada um de nós, como Cristo, como Francisco, ao passarmos por isso, deve ser a grande prova da alma. Mas é daí que vai nascer uma grande força e uma grande luz
não é, Gênia? Eu agradeço a vocês de terem entrado, ficado aqui esses minutos comigo, porque eu gosto sempre de conversar, de interagir. Então, se vocês entrarem, eu vou continuar fazendo e a gente vai fazer o livro todo, são 12 capítulos. E devagar a gente vai terminar o livro inteiro e vai descobrir como Francisco vai sair dessa dor. Vamos lutar sempre no bem, Ju. Um beijo, então. Obrigada, Maria. Todos vocês fiquem com Deus e até quinta. Um beijo. Tchau, tchau. Bom dia. Vou esperar um pouquinho para ver se entra alguém. Bom, gente, no vídeo anterior a gente terminou com uma pergunta, né? Qual eram as emoções que povoavam o coração de Francisco? Qual era a resposta que ele buscava dentro de si ao ter ido ali para o Éremo? E acho que a gente discutiu bastante sobre isso. E hoje eu vou aqui continuar o capítulo 2, que é Sozinho na Noite, do livro A Sabedoria de um Pobre. E Eloá diz assim, diz que Francisco estava se sentindo abandonado, não somente pelos seus amigos, mas por Deus. E diz que nas suas orações ele dizia esses salmos: afastastes de mim os meus amigos, tornei-me um estrangeiro entre os meus irmãos. Os meus olhos consomem-se na dor. Estendo para ti as minhas mãos. Por que repeles a minha alma? Por que me escondes a tua face? Estou carregado de terrores. Estou perturbado. E a oração de Francisco se fazia ainda mais intensa quando ele dizia: ensina-me os teus caminhos, ó Deus. Por quê? Porque Francisco queria, a todo custo, compreender qual era a vontade de Deus. Ele precisava compreender o que é que Deus queria para ele. E era por isso que ele estava ali. Ele se sentia também fracassado. Eu comentei com vocês no vídeo anterior que quando Francisco se aplicava a seguir a pobreza e a humildade, ele queria simplesmente encontrar a paz e o bem. Mas ao seu redor estava germinando e crescendo cisânia, intrigas, desentendimentos. Então Francisco se sentia muito, mas muito fracassado. Aqui a gente pode fazer uma reflexão, gente. O seguinte, Francisco era o símbolo do desapego, não é isso? E para que ele pudesse encontrar a paz novamente, ele precisava fazer um último movimento de desapego. Ele precisava semear e desapegar do resultado dessa semeadura. Ele semeava nos nossos corações a reconstrução da nossa humanidade. Mas como e quando isso iria acontecer em cada um de nós,
não estava aos seus cuidados, mas estava aos cuidados de Deus. E ele precisava desapegar disso. Mas ele frequentemente ele fazia suas orações em boa parte da noite. Aí teve uma noite com muita chuva mesmo, tempestade, relâmpago, trovão. E Francisco ficou assim, meditando, observando aquela tempestade. Diz que era tremenda. A luz que caía do céu parece que fazia estremecer a terra. E Francisco ficou assim, observando e refletindo. Ele lembrou do batismo com o fogo e com a água e percebia que naquele monte caía o fogo através dos relâmpagos e a chuva, a água. E ele ficou refletindo, talvez aquele momento, bom dia, Mábia, talvez naquele momento não fosse o momento de sair por aí pregando o evangelho para multidões, nem de encontrar seus irmãos e admoestá-los, repreendê-los. Não, era o momento de ficar ali, parado, como aquele monte, recebendo aquela purificação através daquela tempestade que caía naquela noite. E então, o que é que Francisco queria ardentemente? Ele queria ouvir o que Deus queria que ele fizesse. A chuva tinha acabado, mas Francisco se sentia sozinho. Nada ali lhe falava de Deus. Aquele monte várias vezes tinha lhe falado de Deus, mas ele agora estava surdo. Ele buscou a pobreza intensamente. Ele até casou com a pobreza, como ele mesmo disse, Mas naquele momento ele se sentiu profundamente pobre, dolorosamente pobre, porque ele não conseguia ouvir Deus. Durante a tempestade, as pessoas tinham medo, mas ele também tinha medo, mas não era da tempestade. Ele tinha medo de não conseguir voltar a ouvir aquela doce voz que tantas vezes tinha lhe falado ao coração durante esses últimos anos. E Francisco se sentia ofegante, como um peixe fora d'água. Ele queria mais do que tudo. Ele queria, assim, imensamente ouvir essa voz. Mas ele sabia no fundo que para ouvir, ele precisava abrir o seu coração a uma nova alegria. Aquela alegria que vem sempre depois do batismo da dor. E Francisco então estava a caminho. Então é isso, gente. Hoje eu sei, é um dia de semana, Entraram 2 pessoas. Mas esse é o horário que eu tenho para fazer. Vai ficar aqui o vídeo, para quem quiser assistir as reflexões e continuar acompanhando esse livro. Próximo capítulo, capítulo 3, se eu não me engano, sim, é uma historinha bem legal de Frei Ângelo, que vai chegar lá ao encontro de Francisco. E a gente vai ver juntos o que é que Frei Ângelo tem para dizer para Francisco. Mábia, eu te agradeço a companhia.
Eu, eu gosto muito sempre que pelo menos uma pessoa fique aqui comigo, para eu não ficar falando sozinha. É muito estranho ficar falando para um celular, né, gente? Mas é isso. É, eu acredito que eu volto na terça, sempre nesse mesmo horário, tá bom? Um beijo no coração de todo mundo. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.